E aí, gente, tudo bem? Tranquilo com vocês? Então vamos logo direto para a gente não fazer nenhum tipo de meandro, nenhum tipo de ensaboar a nossa discussão. A gente vai partir direto para aquela referência que eu já falei com vocês outrora sobre a perspectiva da nossa migração de votos. Ontem, como vocês devem estar todos cientes, aconteceu o primeiro debate televisionado para o segundo turno. E entre as várias groselhas e baboseiras que foram faladas, assim, completamente despotizante, uma coisa assim. Na verdade, nós todos temos uma. Nós já tínhamos uma desconfiança e só concluímos que o debate televisivo ele é midiático. Como a gente já teve oportunidade de falar outrora, é a sociedade do espetáculo, é a sociedade de Guy Debord, aonde o ser ele fica em segundo plano em detrimento do aparecer. Mas tirando esses meandros que eles foram muito evidenciados ontem no nosso debate presidencial, a gente tem que tocar numa temática muito importante que foi abordada pelo nosso ex-presidente e futuro presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é o quê? Que é a questão da segurança alimentar, ou seja, da fome. Quando a gente tiver no nosso momento assim de conversão de votos, falar aquela primeira premissa que eu sempre falo a vocês, o psicopata, o louco, o doente, a gente tem que deixar passar. Esse a gente vai mandar pra cadeia, ou senão a gente vai mandar eles ficarem com a língua dentro da boca. Que graças a Deus, no futuro próximo, esse karma que a gente está passando agora com esses bolsonaristas, ele vai passar. Esse neofascismo brasileira, ele vai ser colocado no seu devido lugar em breve. Então, para essas pessoas que não corroboram desse tipo de pensamento tacanho, para as outras, para algo em torno de 25, talvez 30 milhões desses votos que foram emanados para cima desse bandido, a gente pode tentar negociar com a seguinte perspectiva. Poucas vezes na história do nosso país nós tivemos uma quantidade tão grande de pessoas que passam fome. Mas lá o aí tu tá sendo incongruente, porque nós tivemos períodos muito piores, sim. Mas é aí que é o X da questão, porque nós sempre tivemos uma curva descendente. Sempre foi ruim na história do país a questão da desigualdade social, a questão da distribuição de renda. Porém, a gente teve um pequeno hiato no início desse século, que foi exatamente com a gestão do presidente Lula combinado com a gestão da ex-presidente Dilma, que nós tivemos uma melhora, aonde a gente, pobre, da classe trabalhadora, nós tivemos o um mínimo de dignidade. No que? No aspecto habitacional. Minha casa, minha vida, está aí para botar em questão. Nós também tivemos a questão da erradicação da fome. O Brasil ele saiu do mapa da fome no governo Lula. Então, ou seja, o fato de nós já estivermos tido uma condição melhor de condição de existência, ele ainda bate pior, porque quando a gente nunca comeu o filé, uma coisa a gente é que nem o caviar. Uma coisa é a gente imaginar o que é o caviar, coisa que nós nunca comemos e nunca vamos comer. Mas infelizmente é muito mais difícil quando a gente já comeu o filé, quando a gente já comeu a picanha, quando a gente já comeu a nossa fraldinha, quando a gente já fez o nosso churrasco no final de semana e ter a possibilidade de comprar o nosso fado de cerveja em cima da nossa laje. Então, ou seja, quando nós temos a lembrança viva, ela é muito mais pesada. E esse argumento ele é muito mais forte para as pessoas que são um pouco mais maduras. As pessoas que tiveram essa molecada ANCAP, neofascista que é agora, talvez eles talvez não, eles infelizmente já viram a condição de existência do nosso mundo já nessa coisa asquerosa que foi desde o governo Temer para cá, desde 2016, há 6 anos que a gente já se encontra. Então, ou seja, nós temos uma juventude hoje que tem 18, 20 anos de idade, que nunca comeram o filé, sempre tiveram no osso, sempre tiveram na agrura. Então, o que a gente tem que fazer? É pegar essa molecadinha nova e mostrar os indicadores, mostrar a condição de vida, pegar relatos, tanto nossos quanto dos pais, dos tios, e fundamentalmente essa pessoa agora que está entranhada, embebecida com essa raiva do PT, que caiu nesse discurso de corrupção, que cai nesse discurso ideológico fake, como foi propagado, alardeado em alto e bom tom ontem no discurso desse bandido que estava ontem no debate
debate eleitoral junto com o presidente Lula é mostrar que hoje 33 milhões de brasileiros não tem nada na sua panela. E mais de 120 milhões de brasileiros não sabem o que vão comer hoje. Então, ou seja, a gente tem que lidar com uma questão de existência. Até para aquela pessoa que é mais egoísta, você pode chegar e falar, mas sim, eu tenho comida na panela. Mas a gente tem que esquecer que a gente não é um átomo social. Nós não podemos esquecer que a gente vive numa grande comunidade. Principalmente a gente que é do norte, a gente que é do nordeste, nós que somos das periferias dos grandes centros. A gente sabe como reverbera uma comunidade ruim. A gente sabe que ter comida na nossa panela não é o suficiente, porque o irmão que está do nosso lado, ele vai diminuir o nosso nível de existência. A gente não tem como a gente não ficar compadecido. Inevitavelmente, a questão da sobrevivência, da violência urbana, da questão dessa animosidade social, ela começa a ficar cada vez mais periclitante com um lugar ruim. E o que significa isso? Significa que em 4 anos de gestão de Jair Bolsonaro, a gente conseguiu deixar o país quase numa anomia social. Em contrapartida, nos 8 anos do presidente Lula e mais 6 da presidente Dilma, a gente conseguiu dar uma estabilizada. Nada foi perfeito. Esse governo foi um lixo, mas os governos de esquerda do início do século também tiveram muitos defeitos. Mas uma coisa que nunca foi negligenciada, a gente nunca virou a costa para o povo. Não foi antes, não é agora e não será nunca. Então, ou seja, quando a gente chegar, a gente tem que botar a dicotomia entre nós que defendemos a classe trabalhadora, que defendemos o povo preto, pobre e periférico, em detrimento de um genocida, um bandido que jogou contra a nossa existência no período de Covid, joga contra a nossa existência fazendo mais e mais reformas trabalhistas que retiram os nossos direitos, joga contra a nossa existência destinando verbas para o capitalismo financeiro, para os bancos e as grandes incorporadoras, em detrimento da gente, classe trabalhadora aqui. Enquanto são milhões e milhões destinados para esses ricos banqueiros, a gente tem uma miséria, a gente tem uma miséria de um auxílio emergencial de R$600. Nós temos que brigar pela distribuição de renda, nós temos que brigar pelo salário universal, que não seja uma política meramente de governo, mas uma política de Estado. Então, ou seja, minha gente, estamos aqui um leque de possibilidades, um leque argumentativo, onde a gente vai sempre frisando, a gente vai no indeciso e nas pessoas que não estão convictas. Não percam o seu tempo conversando com o neofascista Tupiniquim. Eles reproduziram, eles reproduzem, e enquanto eles puderem, eles vão reproduzir esse discurso marginal contra a gente da classe trabalhadora, pretos, pobres e periféricos, que nós sabemos sim as agruras que somos, que nós passamos no nosso cotidiano, nós da classe trabalhadora. Então, dito isso, gente, vamos continuar na nossa batalha, vamos brigar pela nossa democracia eletiva agora, para daqui a 2 semanas a gente conseguir eleger o nosso presidente Lula e começar o afastamento em definitivo desse bandido que se encontra na cadeira da presidência da República. E no futuro próximo vamos continuar agora periodicamente com vídeos para que a gente continuar no nosso processo, tanto do desenvolvimento intelectual, chegando com abordagens teóricas, com abordagens metodológicas, para a gente aumentar o nosso coeficiente intelectual, para a gente aumentar o nosso nível de debate, para a gente conseguir aumentar a nossa capacidade criativa de criar novos direitos, de pegar esses direitos que foram sucateados e conseguir com que a gente consiga progredir, conseguir com que a gente consiga, além de resgatar direitos consolidados de outrora, conseguir coisas melhores pra gente da classe trabalhadora. Mas a única maneira da gente conseguir isso é com massa cefálica, é com intelecto, é vislumbrando possibilidades, é criando fatos novos. Dito isso, minha gente, gostaria de agradecer a presença de todos vocês e até breve.